Bom dia a todos, meu nome é Liliana Andrade, eu gostaria de dar as boas-vindas em nome do Ecosystem Brasil, agradecer a presença de todos vocês e espero que a gente tenha uma hora bastante proveitosa. Para quem não conhece ainda, o Ecosystem Brasil vem desenvolvendo esse trabalho de convidar clientes, especialistas dos nossos parceiros no Brasil, para trazer conteúdo e compartilhar com todos vocês. Então, essa sessão vai ser gravada, o material vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não conhece, quando receberem o link, por favor, dê uma navegada, vocês vão encontrar não só essa apresentação, mas todas as apresentações anteriores que têm sido colocadas à disposição de vocês desde 2012, sobre os mais diferentes temas relacionados ao portfólio do Ecosystem. O que a gente tem, na verdade, na apresentação de hoje, para quem não conhece ainda, o portfólio do Ecosystem, ele é bastante amplo. Então, muitas vezes as pessoas têm um conhecimento mais forte do Ecosystem por conta de certificações ligadas a gerenciamento de serviços, como a parte de ITIL, ISO 20000, segurança da informação com ISO 27, mas a gente tem um portfólio um pouco mais completo. O portfólio hoje está distribuído em 5 grandes domínios, então todos os grandes domínios relacionados ao ECS, que é um framework de mapeamento de competências internacional, o Ecosystem tem programas de certificação disponíveis para todos vocês. Hoje o nosso foco vai ser na área que a gente identifica como Build, mais especificamente ligada à parte de desenvolvimento de software. Então, dentro desse contexto, o foco da apresentação hoje vai ser num produto específico nosso, que é uma certificação ligada a Security Programming. Então, vocês vão ter hoje vamos dizer assim, a oportunidade, né, de ouvir e compartilhar o conhecimento e aproveitar também a presença de um cliente novo no Ecosystem. A gente está muito feliz de dar as boas-vindas à Claro, é um parceiro recente. Então, estamos aí com uma bandeira pintada no Rio de Janeiro, e logo uma atuação que extrapola as fronteiras do Estado. E hoje a gente vai falar especificamente desse assunto. Para isso, estamos convidando o Davidson, ele que é o nosso palestrante de hoje, e daqui para frente eu passo a palavra para ele. Seja muito bem-vindo, Davidson. Nada melhor do que você para falar um pouquinho da tua experiência, apresentar a Claves para quem ainda não conhece, e dar sequência nessa apresentação. Eu fico no mute, acompanho aqui pelo chat, e no final a gente retoma para a parte de perguntas e respostas. Davidson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Milena, pela introdução aí. Gostaria de dar boas-vindas a todos aí. Esse é o meu slide de abertura, né, falando um pouquinho sobre o que eu tenho trabalhado nesses anos todos. Também trabalho pela Claves, como pesquisador da Claves. A Claves, como todos conhecem, é uma empresa de treinamento e de produtos, venda de soluções de segurança. Eu sou pesquisador doutor em ciência da computação pela Universidade Estadual de São Paulo. Sou docente permanente de 2 programas, aí, um de mestrado de metrologia e qualidade polimétrica, e também colaboro aí, pelo programa de pós-graduação em informática na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho como base a orientação muito mais no meio acadêmico, né, do que o meio empresarial. Tenho certificações tanto na área de CHFI, tanto para o próprio curso da Ecosystem de Security Programming. Oriento alunos aí de mestrado e doutorado, né, nesses 2 programas que eu acabei de mencionar, e atuo fortemente aí nessas áreas de análise de software e proteção de software e análise forense, uma vez que são áreas aí que estão trazendo à tona aí vários problemas que a gente tem noticiado, que a gente vai ver durante essa apresentação. A gente vai ver que tem muitos pontos vulneráveis, de vulnerabilidade, que a gente consegue sim, através até de certificações, tanto da Ecosystem quanto da Claves, a gente consegue ter esse treinamento, essa conscientização para tentar evitar um possível dano ou empresarial, ou um prejuízo empresarial, e etc. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa apresentação. Academicamente, eu tenho mais de 50 artigos publicados aí nessas frentes, né, análise e produção de software, e também sou instrutor aí dos cursos de análise forense computacional, análise de código malicioso, análise de malware aí, e análise de forense de rede pela Claves. E agora, nesse ano também, teremos aí o curso de Security Program Foundation, que eu vou também vou ser o instrutor desse curso também pela Ecosystem.
Bom, qual vai ser o tema da palestra de hoje? Um tema bem, como dizer, bem prático, né? A gente vai falar um pouquinho de introdução, então a introdução vai explorar bem os casos de vulnerabilidades deles, então o que é uma vulnerabilidade em meios gerais, né? Depois eu vou falar das vulnerabilidades mais comuns, né? Então a gente vai falar da WASP, a gente vai ver exatamente qual é o papel dessa entidade, a importância da entidade. Depois alguns cases de exploração. Eu trouxe a ideia até de fazer os cases na mão, né? Mas por questões aí até de praticidade em relação ao tempo que a gente tem na apresentação, eu vou colocar, não vou fazer o hands-on, né? Que seria eu abrindo uma máquina virtual, explorando a verdade. Eu tirei alguns prints, né? Alguns screenshots, que eu vou mostrar exatamente que se alguém depois quiser olhar o vídeo e acompanhar e fazer as mesmas atividades, vai ser possivelmente você vai conseguir realizar. E por fim, as conclusões aí que eu vou dar o desfecho aí dessa apresentação. Então a gente tem esses termos comuns, né, crime cibernético, vazamento de dados, segurança de informação, estão cada vez mais à tona, né, e mais em evidência nos dias de hoje. Né? Então não apenas notícias na mídia que aparecem esses termos, mas tanto governos e empresas têm especialistas ou contratam especialistas ou terceirizam especialistas para estar atuando nessas áreas, uma vez que tanto o vazamento de dados de uma empresa pode atingir fortemente a reputação daquela empresa. Crime cibernético a gente vê hoje a nível empresarial, né? A gente vê a nível governamental entre países também, que é o caso até de cyberterrorismo, né? A gente vê também essa palavra em tona hoje em dia. E a maior parte das medidas que estão sendo feitas são medidas reativas, ou seja, como que depois que um criminoso comete algum crime ou hackeia um sistema, derruba um sistema, como que eu faço para capturá-lo, identificá-lo e prendê-lo, né? Então, é uma medida reativa e não uma medida preventiva, né? Ou seja, preventivo seria como tornar o nosso sistema mais seguro. Então, a gente tem possibilidade de hardening da aplicação, de hardening de servidor, etc. e tal, mas também a gente tem que lembrar que boa parte das vulnerabilidades de segurança está propriamente ou no desenvolvimento do código, ou seja, é o desenvolvedor do software, o programador do software que está desenvolvendo aquela aplicação. Se tiver treinamento e conscientização de segurança na hora de você codificar, se elimina boa parte, aí, eu digo mais ou menos em torno de 60% a 70% aí das vulnerabilidades. A gente tem aqueles outros 30%, 40% que dizem respeito à arquitetura de segurança por si só. Então, todo o mapeamento é projetar de forma correta, escolher uma arquitetura correta e codificar de uma maneira que a gente consiga mitigar as vulnerabilidades. Mitigar ao extremo a gente nunca vai conseguir, porque a gente não tem segurança de modo completo no sistema. A gente tem como mitigar as vulnerabilidades de acordo com as ameaças. Então a gente vai ver um pouquinho desses conceitos. O slide seguinte é exatamente essa parte de o que seria uma vulnerabilidade, né? E a gente vê que a gente consegue essa parte de segurança de software, muitas vezes é negligenciada aí, e os riscos só são mitigados depois que algo aconteceu. Então é bem importante a gente criar essa conscientização, tanto para programador como para desenvolvedor de software, conhecimentos de como implementar medidas de segurança na própria codificação. Isso vai fazer com que as empresas tenham um certo valor investido ali inicial, mas o retorno do investimento vai ser muito maior. Tem várias pesquisas que mostram atualmente que quando você codifica algo errado e você corrige uma falha depois, o seu custo para implementar, para mitigar aquele erro, é muito superior do que você está realizando isso na sua própria equipe de desenvolvimento. Então, esse é o foco que eu quero passar para vocês nessa apresentação. Eu vou passar diante de algumas vulnerabilidades, então a gente vai explorar as 10 vulnerabilidades mais comuns aí. Cada triênio tem uma certa coletânea das 10 vulnerabilidades mais comuns. Isso é feito pela WASP, a gente vai ver qual que é o papel dessa WASP nesse ponto.
mas eu gostaria de enfatizar essa conscientização e treinamento de segurança. Então, o que a gente vê hoje em dia é softwares inseguros enfraquecendo tanto infraestruturas, seja financeira, de banco, seja de saúde, de defesa, energia, entre outras infraestruturas críticas. Isso não sou eu somente falando, a gente vê aí no noticiário até a parte de cyberterrorismo, né? Então, temos governos que investem de forma pesada e maciça em especialistas contra cyberterrorismo, uma vez que hoje em dia a gente vê cada vez mais as nossas infraestruturas críticas dependentes de software. Se a gente não se conscientizar em relação a como construir esse software, a gente vai cair em um exemplo que, quanto mais dependente a gente está do software, uma nação inimiga pode exatamente explorar uma vulnerabilidade para cometer um caos numa nação inteira. Então, esse é o ponto aqui que a gente tem que pensar e verificar que o valor investido em treinamento e conscientização é muito menor do que o valor investido depois para você obter segurança após uma falha e etc. A gente tem aqui o Zad falando exatamente o que é uma vulnerabilidade. Não? Então, uma vulnerabilidade é uma fraqueza, pode ser definida como uma fraqueza de um sistema, na qual tanto o sistema quanto processos rodando nesse sistema podem ser explorados por uma ameaça. Então, nada adianta alguém falar assim, não, eu vou fazer uma solução de hardening no meu sistema, ou seja, de fortalecimento desse meu sistema, só que eu tenho aplicações ali rodando, processos que a minha empresa depende e ela tem conectividade com a internet. Esse próprio desenvolvimento desses processos também precisa ser feito de forma cuidadosa, porque se você deixa uma brecha, o atacante vai explorar exatamente esse ponto de falha. Não adianta nada você ter um sistema totalmente fortalecido, sendo que você tem um ponto único de falha, que é exatamente onde aquele atacante vai entrar. É igual um cenário que você constrói toda uma casa, toda reforçada, você deixa uma janela. É lógico que o ladrão vai exatamente explorar ele vai analisar aquele ambiente e vai explorar exatamente o ponto mais fácil acesso. Isso é análogo aqui a esse ponto de fraqueza no sistema, de acordo com uma vulnerabilidade. É inerente a sistemas complexos, sempre estarão presentes, mesmo que a gente faça a conscientização de treinamento, vai ter sim sempre uma nova vulnerabilidade que vai aparecer no sistema, que vai seria a vulnerabilidade até que eu vou falar adiante, né, do Zero Day, né, são vulnerabilidades desconhecidas que vai acabar aparecendo e a gente vai ter que tomar medidas para mitigar esse incidente. Mas a maioria, aí como eu já até mencionei sobre isso, né, sobre a falta de prática de codificação segura, que representa falava-se em 50%, mas hoje em dia a gente já está falando de 60%, 70% em práticas inseguras de codificação. É o caminho no qual uma ameaça é manifestada, ou seja, uma vez que você tem uma ameaça de um determinado sistema, você tem aquela fraqueza, ele vai explorar exatamente isso que seria o risco, né? O risco de você ter aquele sistema adulterado, os dados, o risco de ter o sistema, a disponibilidade daquele sistema derrubada e etc. São duas categorias, basicamente a literatura fala muito de duas categorias, as conhecidas, ou seja, quando você tem uma vulnerabilidade conhecida, o que faz os desenvolvedores de software? Eles aplicam certos patches, né? Então tem solta uma atualização de segurança do sistema operacional, todos devem atualizar, muitos não atualizam por causa do impacto no sistema, mas é cabível ter a atualização de segurança sempre em dia para evitar essas vulnerabilidades conhecidas. E uma vez que você faz o patch de uma vulnerabilidade, o que acontece? A gente tem vários desenvolvedores de código malicioso que aproveitam dessa análise de patch para atacar sistemas que não foram atualizados. Daí a importância de você estar sempre, dia a dia, atualizando o seu sistema. E temos as desconhecidas. As desconhecidas são as mais difíceis de ser mitigadas, uma vez que você não tem o conhecimento daquela vulnerabilidade. Você tem, muitas vezes, desenvolvedores não maliciosos
reportam, aí a gente tem vários portais para reportar isso, um dos exemplos é o BookTrack da internet. Você reporta uma vulnerabilidade, entra em contato com a empresa tem até tantos dias para fazer um patch antes que aquela vulnerabilidade seja divulgada pelo BookTrack, etc. Isso é uma prática comum e é a prática mais ética possível, né? Você reportar para a empresa e ela aplica exatamente o patch antes de você divulgar isso a público. O que acontece é que muitas vezes muitas empresas não têm esse time para fazer essa resposta a esses reportes, né? E o que acaba acontecendo é que muitas vezes você fica negligenciado, né? Aí você acaba, quando você reporta a público, aí sim que a empresa toma uma ação. Isso é um pouco que também as empresas têm que tomar consciência de ter um time, sim, a postos para estar, sim, respondendo a essas solicitações, esses reportes de pessoas que querem ajudar a comunidade. Ou seja, se reportar uma vulnerabilidade, você não está cometendo um crime, né? Você está ajudando a empresa a fortalecer aquele sistema. Ao contrário de um desenvolvedor malicioso que utiliza de uma vulnerabilidade desconhecida para atacar um sistema. Então, isso acontece, muitas vezes, já aconteceu desde os primórdios dos Windows, vários erros do RPC que reiniciavam o Windows, etc. e tal, vários erros em relação a servidores Linux, etc. e tal. Então, atinge todos os SOs, não é a vulnerabilidade de um SO em específico. Então, a vulnerabilidade atinge processos e sistema operacional como um todo. Então, não temos como restringir hoje em dia. E a gente vê uma perspectiva que isso não é só para sistemas tipo sistemas convencionais. Isso atinge até sistemas escada, sistema de software embarcado, etc. A gente viu isso até recentemente, acho que recentemente, 4 anos atrás, o Stuxnet, né, sobre as centrífugas do Irã, né, na qual, se olhar exatamente aquele código malicioso do Stuxnet, tem várias vulnerabilidades de zero day, ou seja, desconhecidas nela. Então, encontraram várias vulnerabilidades de zero day, fizeram um código malicioso, um malware, para explorar aquelas centrífugas e lançaram na internet. Isso se propagou sistema para sistema, de pendrive para pendrive, até exatamente atingir exatamente um processo que era vulnerável, que seria exatamente o processo que rodava o Siemens, Windows 7C, algo do tipo. Eu não lembro as siglas perfeitamente, mas era um sistema da Siemens que atingiu e conseguiu fazer um certo dano naquela centrífuga. Então, a gente tem contextos aí, não só aquela preocupação que eu disse no início, né? Não é só sistemas convencionais. A gente tem códigos maliciosos explorando vulnerabilidades em todos os níveis de software, né? Então, a gente coloca, nos dias de hoje, que a gente tem cada vez mais dependência. Então, raramente você acha alguma pessoa sem o celular na mão. Raramente você vê agora nas casas Smart TV, tem internet das coisas cada vez mais integrado. E o fato de estar integrado com uma única pessoa, tudo bem, o dano pode ser específico para aquela pessoa. Mas quando você integra toda uma sociedade, toda uma nação, colocando uma infraestrutura para isso, aí as consequências podem ser totalmente catastróficas, aí, se você não tiver o cuidado de estar mitigando essas vulnerabilidades. E aqui um ponto é exatamente conhecer quais são as vulnerabilidades comuns e tratar dessas vulnerabilidades comuns da forma mais simples possível, ou seja, através de codificação segura e através de uma arquitetura bem projetada. Então, aqui, falando um pouquinho da WASP, né? Então, aqui, a ideia, até toda essa apresentação é mostrar toda a importância de desenvolvimento seguro, etc. e tal, mas também mostrar o lado das vulnerabilidades em si, né? Então, essas são as vulnerabilidades de 2013, que apareceram como top 10, né? Está na ordem decrescente aí das mais, da vulnerabilidade mais comum até a 10ª, aí, que é o redirecionamento e encaminhamento inválidos. Falando um pouquinho sobre a WASP, né? A WASP, o significado é Open Web Application Security Project. Então, um projeto de segurança aberta aí voltado a aplicações web. Aplicações web, pessoal. Isso aqui não é nem aplicações voltadas a embarcados, sim, web, etc. e tal.
Aqui a gente está vendo exatamente para a web. Mas a gente vê que muitos softwares embarcados, dedicados, têm sim uma interface web de acesso com o usuário. Então, isso se aplica também. Não vamos falar, só porque o meu sistema é dedicado, eu tenho um servidor web diferente de uma Apache, de um IS, da Microsoft Central, eu não corro risco. Não, corre risco sim. Tem que ser estudado com cautela quais são os protocolos que você está utilizando naquele processo, naquela aplicação. Bom, a OASP é uma entidade sem fins lucrativos, né, de reconhecimento internacional, que contribui aí com essa melhoria de segurança de softwares aplicativos em geral, reunindo informações importantes, na qual permite, para quem está utilizando, avaliar os riscos de segurança e combater as formas mais tradicionais aí que são feitas através de conectividade de rede aí, e pela própria internet. Então, falando sobre cada uma delas, então, a primeira aí, o topo aí, é a injeção de código. Então, na injeção de código, a gente tem vários tipos de injeção. A gente tem injeção SQL, que é uma das mais conhecidas, injeções de SO, né, que seria uma injeção de comando de SO. Então, eu consigo, por exemplo, atacar uma vulnerabilidade e abrir um shell de comando e fazer mil coisas no sistema-alvo, escalar privilégios, etc. Temos injeções até do LDAP, de banco de dados, e tudo isso acontece, todos esses tipos de injeções, a gente tem várias outras, a gente tem XML, HTML, a gente vai ver nos demos que eu preparei, mas tudo isso acontece devido ao fato que você tem dados não confiáveis, que são enviados através de um interpretador, como parte de um comando ou consulta. E esses dados são manipulados pelo atacante como forma de iludir esse interpretador. Então, ele ilude o interpretador, fazendo com que ele execute comandos indesejados ou que permitam acesso a dados não autorizados naquele processo. Então, em linhas gerais, isso que seria injeção de código. A gente vai voltar a cada um deles e dar exemplos para cada um deles também. Eu consegui preparar alguns demos, né? Não são a gente não vai pegar as 10 aqui, na verdade mais comum. A gente vai pegar boa parte delas aí. Eu tenho uns prints da minha tela que eu fiz, explorando alguns tipos de cada um deles. Só retornando aqui, eu acabei esquecendo de falar para vocês do... Deixa eu só retornar o slide aqui. Sobre os cases, né? Então, os cases de exploração, eu falei da WASP, mas os cases de exploração a gente vai utilizar esse BBox ou BWAP. É bem interessante essa aplicação, porque permite alguém que queira treinar ou conscientizar sobre uma vulnerabilidade. É claro que você vê o conceito da vulnerabilidade, mas é interessante você praticar e ver, eu consigo explorar dessa maneira. Como que eu consigo programar de maneira com que eu evite essa exploração? Então, esse BWAP, seja uma máquina virtual, que é o BBox, ou o BWAP, que é uma aplicação PHP, que você instala no servidor Apache ou IS da Microsoft, você consegue, é uma aplicação totalmente vulnerável, então tem várias vulnerabilidades que incluem não só essas 10 da WASP, mas muitas outras. Então, alguém que queira se aventurar nesse caminho, aconselho fortemente praticar. Ou seja, pega exatamente essa aplicação, ou pega a máquina virtual, instala no seu computador, de maneira isolada, é claro, e comece a explorar as vulnerabilidades dessa aplicação. E aí você toma conhecimento de como as vulnerabilidades são exploradas e como você deve proteger a sua aplicação para que não aconteça da mesma forma que acontece nessa aplicação vulnerável. Então, até a abelhinha, a BWAP, a Stream Bug Web Application, é uma aplicação totalmente bugada, mas voltada aí a exatamente ao treinamento em si. Né? Voltando aqui. Bom, o segundo aí temos a quebra de autenticação e gerenciamento de sessão. O que a gente vê que em muitos sistemas, seja web, seja sistema dedicado, que eu já peguei para analisar também, essas formas de autenticação são feitas de forma incorreta, na qual
favorece a atividade maliciosa aí no sentido de comprometer chaves de segurança, tokens de sessão, ou explorar essa vulnerabilidade da aplicação para assumir a identidade do usuário. Então, nada adianta você implementar todo um sistema ali de usuário e senha, você coloque esse usuário e senha em uma determinada parte, mas você consegue acesso àquele usuário de outra forma. Então, você tem que saber exatamente como fazer a gerenciamento de sessão. Então, esse é um dos pontos bem críticos de sistemas aí, que uma vez que você autentica com um usuário, por exemplo, de privilégio elevado, um administrador do sistema, você consegue fazer o que você quiser naquele sistema. Então, o que adianta eu ter todo um sistema sem injeção de código, sem cross-site scripting, todo seguro no termo de codificação, sendo que a minha arquitetura, eu coloquei uma forma de autenticação que é insegura. Então, eu tenho usuários lá com elevado acesso, que é de administrador, por exemplo, então ele consegue sim estar entrando naquele sistema e sim, vazando dados, etc. E tal, porque ele consegue fazer tudo que é permitido naquele sistema. O outro aí seria o cross-site script, bem à tona e bem em moda, né? Ocorre quando uma aplicação recebe dados não confiáveis e envia a um navegador sem a validação ou o filtro adequado. O que ele permite? Permite a execução a gente vai ver isso num demo, né? Mas permite executar scripts no navegador da vítima, podendo, por exemplo, tanto alertar mensagens no computador da vítima, como também carregar cookies do seu próprio navegador para uma máquina do atacante. O que permite esses cookies? Ele permite você logar em sites que você já se autenticou, ou permite saber exatamente o que você faz em outros sites. Então, vários sites da internet aí, muitas vezes a gente entra, a gente pensa que é um site benigno. Pode ser o mais benigno possível, mas se ele não tomou o cuidado de implementar de forma correta, codificar de forma correta, simplesmente você entrar no site pode aparecer mensagens, pop-ups na sua tela, etc. e tal, seja de anúncio, seja de captura de tela, que você não tem controle. Então, esse é um ponto importante, o site script está bem em moda aí nos dias de hoje. O quarto é referência insegura e direta a objetos, né? Ocorre quando exatamente um programador ele expõe uma referência, uma implementação interna. Então, quando a gente baixa, por exemplo, um servidor web, Apache, por exemplo, eu tenho como saber, através de uma varredura de processos executando na máquina, qual que é a versão que está daquele Apache. A partir da versão do Apache, eu sei quais são os arquivos de configuração default que é esperado. Então, eu consigo, através de certas informações, tentar atacar o sistema para buscar esses arquivos de configuração, ou seja, essas referências a esses objetos que me dão base para atacar o sistema de outras formas. Então, a gente tem que fazer o quê? Verificar o controle de acesso e proteger essas informações de modo que os atacantes não consigam manipular essas referências. Então, esse seria o quarto mais explorado aí nos dias de hoje. O quinto seria a configuração incorreta de segurança. Aqui é exatamente todo o padrão, né, de segurança, ou seja, senhas fortes. A gente vê muito hoje em dia senhas admin, 1, 2, 3, 4, isso gera uma insegurança danada. Se você tem aquele usuário com acesso privilegiado, o que adianta você ter um sistema totalmente codificado de forma segura se você, na hora de configurar um critério de segurança, uma política de segurança, que é a definição de senhas, você não implementa, né? Então, isso é um risco, né? Então, todas as configurações de cada processo, de um servidor, tudo que você interage com outro usuário, um agente externo, seja por uma conectividade local dedicada, seja pela internet, ela tem que ser definidas, implementadas e mantidas de modo que você permita que ela não se torne insegura conforme o tempo. Então, temos que manter sempre o software atualizado. Aqui é exatamente onde entra aquela parte de atualização de SEO, né? Nada adianta ter um sistema totalmente fortalecido, sendo que o Windows ou
ou a Apple lança a atualização de segurança, você simplesmente ignora. Você fala, não, mas essa atualização de segurança vai corromper minha aplicação. Bom, aí é feito um estudo para ver quais são os impactos para atualizar. Mas isso não tem que ser negligenciado. Isso tem que ser estudado de como atualizar sem impactar um processo que está rodando específico ali. Porque se tem uma atualização de segurança, certamente desenvolvedores de código malicioso vai pegar aquela atualização de segurança, verificar exatamente o que a Apple, o que a Microsoft lançou no mercado, para fazer um código malicioso. Lógico que não ataca todos os computadores da rede, não, porque alguns foram atualizados. Mas os que eles conseguirem atacar de um modo que o usuário não atualizou o sistema, eles vão conseguir. Isso é enorme. Vocês pensam que boa parte dos usuários atualizam o sistema? Pelo contrário, boa parte não atualiza. Esse é um ponto crítico aí. O sexto, a exposição de dados sensíveis, né? A gente tem aqui um exemplo clássico, né? Digamos que eu tenho um servidor web na qual você não implementa HTTPS, né? Então não usa o protocolo SSL nem o TLS, que acaba fazendo com que toda a comunicação é feita de modo não criptografado. Então, quem escutar aquela rede, ou seja, todos os roteadores no meio do caminho, se tiver um grampo no meio do caminho entre dois usuários A e B que estão se comunicando, ele vai conseguir ler todas as informações. Então, muitas vezes a aplicação só expõe esses dados. Então, esse é um ponto, esse é o mais claro de se ver, né, de exposição de dados sensíveis. Outros são, muitas aplicações não protegem devidamente cartões de créditos, IDs, né, de identificação, credenciais de identificação, não coloca no seu sistema de modo seguro. Então, a gente noticiou aí recentemente a PlayStation Network sendo vários cartões de crédito acessados. Isso é o quê? É uma falha deles. Eles conseguiram, o hacker conseguiu atacar o sistema, invadir o sistema e conseguiu capturar essas informações através de uma vulnerabilidade da PlayStation Network. Então, isso é expor os dados sensíveis. Se você não tem como garantir a segurança daqueles dados, simplesmente não armazene. Então, temos esse ponto aí. Então, os dados sensíveis a gente vê o quê? Como ponto? Tanto em trânsito, ou seja, mandando dados sensíveis pela internet, como armazenamento, eles precisam ter criptografia, e essencialmente criptografia forte. Nada adianta a gente utilizar criptografia de 2 décadas atrás. Para que isso, né? Criptografia de 2 décadas atrás, a gente tem uma evolução computacional que a gente usando, que a gente consegue sempre estar quebrando algoritmos que eram fortes de criptografia de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, quando surge uma nova diretiva de aplicar uma criptografia mais forte, atualize os dados para ter uma criptografia mais forte. Porque senão, com a evolução da computacional, a gente acaba sempre conseguindo atacar os algoritmos mais fracos. E isso acaba comprometendo, expõe os dados sensíveis. Até tem um tópico bem, não muito relacionado a essa apresentação, mas tem equipes de pesquisadores a nível mundial, muito mais, a maioria nos Estados Unidos, que estão vendo como a computação quântica pode ser utilizada para quebrar os algoritmos de criptografia atuais. Então, imagina a computação quântica sendo usada para quebrar todos. Até que ponto a gente vai ter segurança? Então, a gente vai ter que reinventar algoritmos de criptografia para isso também. Bom, o sétimo, falta de função de controle de níveis de acesso. Então, aqui, boa parte das aplicações web aí verificam o direito de acesso em nível de função antes de tornar a funcionalidade visível na interface do usuário. Porém, o que acontece muitas vezes é que essas verificações só acontecem quando a função é invocada. Então, se você não invocar aquela função específica, você consegue bypassar esse controle de nível de acesso. Ou seja, você consegue ter acesso a informações que não eram para você ter acesso. Então, você consegue acessar uma funcionalidade que você não for autorizado, né? O oitavo, Cross-Site Request Forge, aqui não é tão recente, é recente, mas é um que está crescendo de forma bem vertiginosa, aí, no sentido de
Quando você abre, por exemplo, 2 navegadores, você tem acessando uma página, você está acessando um banco, outra página você acessa algum site, por exemplo, obscuro da Deep Web, etc. E tal. Você pode ter, esse site da Deep Web pode ter um ataque de cross-site request forward no sentido que ele procura no sentido de ver se você está logado num banco. E ele sabe como fazer uma transação naquele banco. Então você está logado no mesmo navegador, num site obscuro e num site do seu banco. Então, através de requisições que são feitas comumente no seu banco, quando você acessa o site obscuro, ele vai executar essas transações sem seu conhecimento, sem seu consentimento. Então, você pode muitas vezes, você abre um banco, abre um site obscuro, e você de repente vê que você perdeu lá, foi transferido uma quantidade de dinheiro. Aconteceu, porque você estava logado. Então, esse cross-site request forward é exatamente nesse sentido, ele consegue explorar sessões que você está, de fato, autenticado, e através de transações conhecidas desse site autenticado, ele consegue realizar informações. Então, temos alguns mecanismos para tentar evitar isso, baseado em token, etc. e tal. É exatamente esses mecanismos, como você implementa a codificação segura, e a gente, até o curso que está sendo oferecido aí da Secure Programming Foundations, tanto pela Claves, em parceria Claves XZ, é exatamente nesse contexto. Como que eu programo, como que eu desenvolvo minha aplicação, ou seja, como eu treino meus programadores para evitar que esses ataques sejam feitos. Então, a gente tem uma solução baseada em token que tenta exatamente restringir ou mitigar essa vulnerabilidade baseada em CSRF. Bom, a nona é a utilização de componentes vulneráveis conhecidos. Esse item tem caído no decorrer dos anos. Aqui a gente vê várias implementações ainda. Você tem uma biblioteca insegura, você tem uma função insegura que permite, por exemplo, um estouro de armazenamento de memória, por exemplo, buffer overflow, e as pessoas continuam utilizando essas funções que são, de fato, vulneráveis. Por que isso? Primeiro, talvez a equipe de desenvolvimento não tenha conscientização de segurança. Então, o que acontece hoje em dia é que a gente tem todos os componentes na internet que a gente está programando. A gente não programa atualmente do zero, a gente começa a construir todas as funções do zero. Isso é custo, desenvolver desde zero. E se você já tem algo desenvolvido, por que você vai reinventar a roda, né? Você não vai reinventar a roda, você vai pegar algo já testado. Outro ponto, se você já tem uma biblioteca já disponível na internet, ela já foi testada. Quem disse que quando você fizer uma nova, a mesma funcionalidade que tinha naquela biblioteca, quem disse que a sua não é vulnerável? Então, tem todos esses pontos. Se você desenvolve sua biblioteca, você vai ter que ter uma equipe que testa para saber se aquela biblioteca é de fato segura. Se você pega uma biblioteca que é reconhecidamente utilizada por vários grupos de desenvolvimento, você tem que aquela biblioteca, de fato, pode ser utilizada na sua aplicação, uma vez que ela já foi escrutinada, já está em todo um escrutínio em cima para saber se ela é segura ou não. Mas o que acaba acontecendo, mesmo as bibliotecas que têm o peso, essa biblioteca, essa função é insegura, a gente tem sim desenvolvedores utilizando essas bibliotecas ainda em suas ferramentas. Esse é o nono. O 10º seria redirecionamento encaminhamentos inválidos, na qual, quando você acessa uma aplicação, você pode ser redirecionado para outra página. Então, isso é um perigo hoje em dia no sentido que, quando você acessa um site e ele redireciona para você, por exemplo, num banco, o que acontece? Aquele redirecionamento, muitas vezes a página que você está vendo, ela aparece oculta, porque os navegadores hoje em dia só aparece o www ou o nome da empresa.com.br. Ele ignora os parâmetros. É importante, sim, a gente sempre estar checando aqueles parâmetros. Se você tiver um redirecionamento, aqui está até errado, né? Redirecionamento aqui, pessoal, não é redirecionamento, não. Você tem um redirecionamento inválido, você consegue ver através dos parâmetros. Então, se você não tiver uma validação adequada, atacantes aí podem redirecionar vítimas aí a sites de phishing, a sites que contêm código malicioso, ou encaminhar aí para páginas não autorizadas. Esse seria
o 10º da lista aí. Agora a gente vai ver cada um deles um pouquinho mais. Eu dei uma introdução geral, a gente vai ver um pouquinho mais rápido cada um deles. Falando um pouquinho do BWAP e BBox, né? Eu achei que nem tinha esse slide aqui, mas eu coloquei o slide, eu achei que só tinha na parte do sumário, mas o BWAP é uma aplicação web segura, gratuita de código aberto, conforme eu já mencionei. O BBox tem o BWAP dele integrado, mas é uma máquina virtual que já possui esse BWAP, então você, além de ter uma aplicação web vulnerável, você tem vulnerabilidades a nível de SO, então eu aconselho fortemente a quem quiser se aventurar nessas explorações, utilize o BBox na máquina virtual. Você consegue não explorar só o BWAP, mas também próprias vulnerabilidades do próprio SO. Cobre mais de 100 vulnerabilidades web, incluindo todos os riscos de projeto que o Aço tem. É exatamente a pauta dessa apresentação de hoje. Aplicação PHP com banco de dados SQL, desenvolvimento para propósito educacional para telesegurança. É exatamente isso que a gente está realizando aqui. Então, esse BWAP facilmente pode ser baixado aí na internet, né? Então, o site aí, esse aí que está no screenshot aí, né? www.itsexgames.com. Você clica em download, vai ter as duas possibilidades, BWAP, que você vai ter que colocar dentro de um servidor web. Se você já tiver um servidor web, você já pode colocar o próprio BWAP, ou o BBox também, que vai ter toda a máquina virtual. Então você baixa esse, na figura da direita aí, temos o BWAP.7zip, né? Você extrai esse arquivo, vai virar um arquivo OVA, que é de máquina virtual. Aí você pode estar importando esse arquivo tanto no VirtualBox, que é gratuito, como no VMware Player, que também é gratuito. A gente tem versões do VMware pagas e não pagas, mas o VMware Player permite você estar rodando de forma gratuita uma máquina. Então, você consegue estar executando esse BBox. A partir do BBox, a gente tem esse outro screenshot aqui, que é o portal, né? Então, aqui eu entrei localhost, que é exatamente a máquina onde está o BWAP instalado. Ele abriu esse portal, na qual eu posso escolher, então, esse Choose Your Bug, clicando ali, você escolhe exatamente qual vulnerabilidade você pode explorar. E ele está separado exatamente em categorias, de acordo com o ASP. Então, você consegue setar isso, como também o nível de segurança, low, medium e high, ou seja, o quanto sua aplicação, os três dá para ser explorado, mas de forma diferente. Então, a gente consegue estar treinando até a habilidade em relação ao cara que está fazendo a exploração de vulnerabilidade. Falando, tudo isso aqui, pessoal, você consegue instalar na máquina virtual. A gente consegue configurar esse BBox para acessar via rede. Então, através do seu host, aí você consegue estar acessando essa página via rede e você consegue estar atacando. É uma interface web. Então, você consegue configurar seu ambiente tanto para fazer a exploração local, como de forma remota também. Então, injeção de código, a gente tem várias vulnerabilidades de injeção de código. Uma das vulnerabilidades aí, que a gente vê que é mais à tona, né, é SQL. Apesar de ter diminuído, SQL, por incrível que pareça, diminuiu em relação há 5, 6 anos atrás, onde era o terror aí das aplicações. De código, de comando de SO, LDAP, XML, XPath, IMAP, Buffer Overflow, então tem vários tipos aí possíveis aí de injeção. Envolve a permissão de execução de requisições, comandos ou consultas não confiáveis ou manipulados pela aplicação web. Ou seja, você envia algo que não era esperado, e se algo não é esperado, vai abrir uma chave de comando, ou vai listar as senhas do seu banco de dados, se não tiver implementado de forma correta, vai permitir você estar até modificando o HTML. Então, a gente vai ver até um caso que a gente consegue, através de um blog, a gente consegue estar realizando aí uma inserção de um HTML nesse blog, na qual, quando o usuário acessar esse blog, ele vai digitar login e senha, por exemplo, e a gente vai conseguir extrair essas informações, uma vez que eu aponto aquele HTML para mandar essas informações para o meu sítio
na verdade, eu considerando atacante, né? Então ele manda isso para o sítio não confiável. Riscos elevados, quando a verdade é efetivamente explorada, ou seja, perda, corrupção de dados, roubo de dados, acesso não autorizado e negação do serviço, que seria derrubar o próprio sistema. Então, esses seriam os riscos associados à injeção de código. Então, aqui a gente tem exatamente o HTML, explorar aqui, HTML injection, né? Refletido, ou seja, eu jogo através de parâmetros, então eu tenho dois tipos, armazenado, que é eu entro numa aplicação web vulnerável, eu armazeno um código lá que redireciona para o atacante as informações. Então, qualquer um que acessar aquele site vai conseguir, todas as informações que são postadas lá, eu consigo ter conhecimento, sendo que eu sou atacante. Uma vez que eu coloquei o armazenado, seria o quarto da lista aí, o storage. Mas a gente vai ver o refletido, que é basicamente você interagindo com o próprio site. Então, como o atacante poderia atacar um usuário dessa forma? Mandando links por e-mail, por redes sociais. Então, você tem aquele link que aparece no seu e-mail, o seu banco está pedindo informações de senha, aí a pessoa clica lá, é um ataque do tipo refletido, que você usuário está clicando ali. Eu aconselho fortemente nunca acessar. Se você não tem confiança naquele usuário, você simplesmente não clica em nada e não baixa nada daquele e-mail. Nem e-mail e nem rede social. Acontece até muito em rede social, né? Quando a rede social não implementa o controle de segurança, você acaba sendo redirecionado para outro site. E pode sim o site conter uma vulnerabilidade que pega um arquivo de cookie, alguma informação do seu PC e traz para o atacante. Isso é totalmente comum nos dias de hoje. Bom, então, falando do primeiro, né, HTML injection, né, refletido por método GET, o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente quando eu clico lá no hack, né, então, voltando aqui no slide, né, quando eu clico aqui e aperto o hack, aparece essa imagem para mim, que é exatamente a imagem que fornece a você para testar como que eu faço um HTML injection aí. Então, ele não dá dicas nenhuma, você tem que... aí é na base de... Você tem que se virar para atacar. Você sabe qual que é a vulnerabilidade, mas a partir daí você tem que atacar. O que a gente vê quando se depara com um site dessa maneira, a gente olha muito pela URL ali em cima, né? A gente tem first name igual a teste, last name igual a teste, form submit. O que a gente pode fazer com esses parâmetros sendo passados por PHP aí, nesse arquivo HTML em GET, né? Bom, um dos pontos que a gente pode fazer, para tentar fazer uma injeção HTML, é exatamente sobrescrever, né, aqueles pontos last name, first name ali, com algo que seria baseado em web. Então a gente pode botar um código ali HTML para fazer um href, ou seja, para mudar para uma outra página. Então, se eu colocar first name, last name aqui, eu coloquei aqui no caso teste, e dei go, apareceu welcome, teste. Um HTML injection de modo refletido poderia ser dessa seguinte forma aqui, na qual eu coloco ali em cima, tá vendo? First name eu substituí o teste, ó. Então, first name H1, aqui é referência em relação até ao tamanho, né, da fonte de um HTML, é um código HTML ali, uma vez que a gente está fazendo HTML injection, eu boto href aqui para referenciar outra página, Google, com o nome Google aparecendo, né, e depois jogo o last name, teste. Então esse Google tem uma referência, como você clicar ali, ele vai para um site. Então, imagina, isso aqui é refletido, tudo bem, é refletido baseado na URL. Mas se eu tivesse um armazenado, um blog, por exemplo, eu coloco essa URL em um código malicioso, quando o cara clica ali, ele vai e baixa esse arquivo. Então tem N sites na internet aí que fazem isso, né? E fazem isso, muitas vezes o site nem é malicioso, o site até é benigno, mas acaba acontecendo esse tipo de situação. Isso aqui seria uma vulnerabilidade do tipo HTML injection de modo refletido. Outro aqui, aqui não é baseado em GET, né? Esse GET post é o método de HTTP que é sendo feito. Então, GET é baseado na URL. Então, se coloca na própria URL. Post é baseado no conteúdo que você joga para aquela aplicação web. Então, eu tenho esse outro tipo aqui, eu selecionei o HTML agora
Reflect, dei o hack para fazer esse screenshot, né? Vou passar o slide aqui. Abra essa telinha aí. Então não tem mais os parâmetros, né? Ali em cima. Tem os parâmetros ali em cima. Só as dúvidas eu vou responder depois, tá? Eu tô vendo que tem um chat que tá aparecendo algumas coisas aí, mas depois eu vou estar respondendo aí. Bom, voltando aqui, refletido. Então, o que seria esse refletido? Quando eu jogo aqui, eu tenho essa outra aplicação que eu coloquei aqui, Burp Switch. O que é Burp Switch? É um proxy, na qual, quando eu interajo com esse servidor, eu consigo estar substituindo as informações que são trafegadas. Então, eu tenho aqui first name XZ, last name XZ. Eu posso trocar isso aqui exatamente como eu fiz com o get. Então, eu troco isso e depois aperto no forward aqui para reencaminhar esse pacote. Então, aqui, esse screenshot ficou bem... não ficou muito claro aí, mas eu tenho aqui, eu substituí o Xzinho aqui do first name, last name. Eu coloquei exatamente aquele href, mas aqui no caso eu botei clavos.com.br e o last name eu botei qualquer coisa. Isso aqui o que ia acontecer? É a mesma coisa, vai ter minha injection baseado em reflexão. Perfeito? O outro, reflect baseado na própria URL. Então, reflect corrente URL. Eu tenho o quê? Eu tenho um site que aparece o meu próprio IP, no caso aí o 92.168.192. Isso aqui, pelo proxy, eu consigo verificar que está um 92.168.152 e através do burp aqui, de proxy, eu consigo substituir esse cara. Quando eu substituir esse cara aqui por exemplo, claves XZ, ele vai aparecer só o URL atual é claves XZ. Basicamente isso. A gente está só mudando informações daquela aplicação vulnerável. Outro ponto aqui, HTML injection, de modo armazenado. Aqui que é o risco quando vocês acessam outras aplicações web vulneráveis, pode ter que conter código malicioso nesse ponto. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei dentro do HTML, dentro do blog, eu coloquei um frame de HTML, que é o que está no final do slide, redirecionando para um IP aqui, o 92.168.191, na porta 12345. Eu habilitei dentro desse servidor 191, através do netcat, então eu estou rodando aqui na parte superior à esquerda aí, o netcat, menos LVP, então L é de lista, V de verbose, P de porta, né? Então eu estou escutando na porta 12345. Quando ele acessa e joga o usuário e senha aqui, vai exatamente o usuário e senha ali para o meu terminal. Então eu consigo estar verificando quem está acessando, quais usuários e senhas estão sendo trafegados naquela aplicação. Então eu consigo roubar dados sensíveis dessa maneira. O outro ponto, Command Injection do SO. Então eu tenho uma aplicação aqui que coloca um lookup de DNS. Eu posso jogar clave.com.br aqui, mas uma vez que eu tenho um lookup de DNS, eu posso explorar isso de uma outra forma. Eu coloco um ponto e vírgula aqui, o ponto e vírgula que é para abortar aquela execução e executar outro comando, e dou um netcat na porta 192, 191, 1234, menos E bin bash. O que isso vai fazer? Quando eu executar esse comando, ele vai executar dentro do servidor um netcat para o meu 191, ou seja, o meu servidor atacante, e executar um bin bash naquela máquina vulnerável explorada. Então eu consigo, aqui na direita, aqui, eu consigo ver a conexão, e eu consigo exatamente digitar comandos, hostname, aí aparece bbox, who am I, né? Aparece o www.data, que é o usuário do Apache. Eu consigo dar um ls/root aqui, e ver arquivos que estão contidos, e etc. Então eu consigo fazer milhares de coisas uma vez que eu estou naquele servidor, né? Simplesmente com essa injeção de OS Command Injection. Outro ponto, esse aqui é uma outra aplicação sem ser o bbox, chama Autoromutual, né? O site aí para vocês é demotestfire.net. É um site vulnerável de banco, só que não é um banco real, né? É só para teste. Então você consegue fazer injeções, por exemplo, aqui a condição SQL, né? Então tem uma tela de login do banco, online bank login,
Você coloca aqui uma expressão bem comum aí para fazer SQL injection, né? Um apóstrofe, ou apóstrofe para terminar a consulta atual, ou 1 igual a 1. 1 vai ser sempre igual a 1, e tracinho, para o resto é comentário, né? Então, quando eu jogo isso aqui, eu consigo acessar aqui como admin. Então, nem preciso de a senha do administrador. Eu consigo, como isso aqui, o banco de dados vai validar como verdadeiro, porque vai ser 1, vai ser sempre igual a 1. Então, ele me loga como administrador, que é uma vulnerabilidade baseada em SQL injection. O segundo aí, uma vulnerabilidade que permite, que é a quebra de autenticação de linha de sessão, só reforçando aí, uma vulnerabilidade que permite a captura e evasão de métodos de autenticação, utilizado para proteger contra acessos não autorizados. O esquema mais comum é a utilização de usuário e senha. E os estudos recentes, de 2015, indicam que 23% dessas aplicações testadas são de fato vulneráveis. Então, um dado alarmante aí. Qual que são os passos, né, utilizados para logar uma aplicação web? Solicitação dos credenciais, geralmente usuário e senha. Essas informações são submetidas a uma aplicação, e quando você submete a aplicação, cria-se um ID de sessão que correlaciona esses credenciais. Uma vez que você acessa num site de e-commerce, vai ficar você logado naquele site de e-commerce e você vai conseguir interagir com aquele site de e-commerce uma vez que você colocou suas credenciais válidas. Então, tem operações do carrinho e etc. Fraquezas, conexões não criptografadas. Isso aqui é o clássico, né? Você não roda em HTTPS, por exemplo, no cadeadinho. Tudo que é trafegado ali, qualquer grampo consegue capturar. Credenciais previsíveis. É o caso de senhas fracas, que eu já mencionei. Valor de sessão não expira ou não é invalidado depois de um logout. Isso aqui tem muitos casos de aplicações web que fazem isso. Um erro gravíssimo aí, no sentido de, digamos que você entra num site de banco, você faz várias transações. Quando você dá o logout, a aplicação web tem que expirar aquela sessão. Senão, qualquer um que consiga utilizar aquela ID de sessão, de modo a fazer uma modificação da consulta, da interação do banquinho, muda para um ID que era válido anteriormente, ele consegue acessar seus dados. Então, isso aqui é extremamente grave aqui. Tem que, sim, ser invalidado depois de logout, e a sessão tem que expirar quando dá o logout. Então, até tempo de inatividade, você fica 2 minutos, aquela aplicação web tem que expirar aquele ID de sessão. Credenciais de autenticação não são procedidas em seu armazenamento. Aqui é o caso clássico, a gente tem várias versões antigas do Linux que armazenava só o hash, né, MD5, etc. e tal. Foram explorados aí através do Rainbow Tables, né, então você tinha hashes pré-calculados e você conseguia atacar uma vez que você tem acesso àquele arquivo. Credenciais de Windows, né, até hoje a gente consegue, tem vários Windows aí que você consegue estar hackeando baseado aqui tem um arquivo SAM, né, que você pega, você consegue através de hashes e tudo mais, saber exatamente qual que é a senha usuária pelo administrador. O outro ponto é IDs de sessão são utilizados na URL. Isso aqui é um erro gravíssimo, né? Quando IDs de sessão são utilizados na URL, a URL passa por todos os roteadores e fica no log de todas as aplicações. Geralmente não se guarda o conteúdo, mas o URL, que é baseado em GET, fica em todos os passos, desde a origem até o destino. Então, se tiver uma ID de sessão ali, qualquer grampo ali, ou qualquer log, vai estar exatamente explícito o ID de sessão para o atacante. Então, aqui, um exemplo aqui que eu dei no Broker Authentication Session Management, que é o segundo ponto aí. É um formulário de login seguro, né? Então, eu tenho aqui um formulário de login seguro. Isso aqui é bem tranquilo. Eu vejo a página fonte desse formulário. Eu vejo aqui, ó, em white, exatamente depois de login, senhas, né? Usuários e senhas, ó. Tony Stark, I'm a Iron Man. Se eu copiar e colar esse Tony Stark Iron Man exatamente no login e password, eu consigo exatamente logar de forma bem sucedida. Aqui é exemplo na qual a autenticação do usuário está explícito no código-fonte. Isso aqui é um erro gravíssimo aí. Outro ponto, senhas, né? Quando eu estou sem HTTPS, ó, aqui é demotestify.net, por exemplo, eu estou sem HTTPS, eu acesso através do proxy aqui, ó. Quando eu jogo JSmith e a senha, aparece, ó, JSmith demo 1234. Então, é exatamente isso que
que acontece, se vocês logarem nesse site, vocês vão ver que funciona. Até essa senha é válida lá. Outro ponto, aqui, escolhendo a outra vulnerabilidade aí, Administrative Portals, né? Tem um portal de administrativo aqui, direcionamento de sessão. Aí tem aqui um hint, né, uma dica, cheque a URL. Né? Se eu ver a URL aqui, tem admin igual a 0. Que basicamente eu troco admin igual a 0 para 1, que foi o caso que eu fiz aqui nesse screenshot, e você desbloqueou a página. Né? Então, vários gerenciamentos de sessão é feito pela URL. Né? Então, quando você implementa alguma aplicação dessa forma, se torna facilmente explorado. Aí. Você pode atacar facilmente aquela aplicação. Bom, cross-site scripts, a inserção pelo atacante de trecho de código JavaScript não confiável em sua aplicação, sem a devida validação. O código é executado pela vítima que visita a aplicação. Temos dois tipos principais, né? Eu já falei deles, né? Para o HTML injection, eu falei, mas temos dois tipos aqui também, refletido e armazenado. Refletido, o link é enviado através de rede social, e-mail, etc. E, tal, e esse contém um link que é executado pela vítima. Ou armazenado, no qual o atacante embarca o código de forma persistente no website, e quando você acessa o website, toda aquela informação que você está acessando ali está indo para o computador do atacante, que seria o tipo armazenado. Riscos. Aí que a gente tem, os riscos mais ou menos todos envolvem, a grande parte quando você tem acesso, você consegue acessar o sistema, você consegue ter todos os recursos possíveis, né? Mas no XSS, por exemplo, tem comprometimento da conta do usuário, proteção de dados da aplicação web, modificação do conteúdo da página, redirecionamento da vídeo para outro site malicioso modificado, plataforma para instalação de outros códigos maliciosos. Então tem vários riscos envolvidos dentro do XSS, bem como todas as outras vulnerabilidades que a gente mencionou. Aqui até nesse site Autonomutum, né, do Demo Testfire, quando você joga no search, um script aqui, por exemplo, alert 123, ele vai executar o script e aparecer na sua tela o script. Aqui eu não tirei, deixa eu ver se eu não tirei o screenshot aqui, mas quando você coloca o script aqui, script, alert, script e JavaScript, bota o Go, ele aparece na sua tela, exatamente 123. Isso aqui poderia ser feito, qualquer script JavaScript que você coloca aqui e dá o Go, ele vai funcionar. Por exemplo, um cookie que você tem na sua máquina. Você pode enviar esse cookie para o atacante. Então você pode redirecionar uma página, pode mandar um cookie pela internet. Então tudo você consegue fazer através de JavaScript aqui. O quarto, né, referência segura e direta a objetos. Né? Ocorre quando o programador expõe uma referência à apresentação interna de objeto, como um arquivo, diretório ou registro da base de dados. Sem a verificação do controle de acesso ou essa proteção, os atacantes podem manipular esse ambiente para processar dados autorizados. Exatamente aquele ponto que eu mencionei de início, né? Mas se eu olhar aqui no Big Bug, eu tenho esse funcionalidade também. Então, aqui eu escolhi, por exemplo, o Insecure DOR, Change Secret. Eu tenho o segredo aqui. Eu consigo manipular esse segredo, basicamente através do proxy aqui. Eu consigo estar mudando esse segredo aqui, por exemplo, 2, e aparece tudo para mim aqui, ó. Secret 2, login B. O que isso expõe para a gente? Bom, essa aplicação que está mudando o segredo, ele está mudando o segredo para cada usuário. Então, digamos que eu tenho um login aqui, eu tenho Bob. Digamos que eu tenho Bob ou Xzin, eu tenho um login Xzin. Eu quero trocar o segredo da Xzin. Basicamente, eu faço esse negócio de proxy ou intercepto a conexão e mudo esse login para B, eu mudo Xzin. Então, eu vou mudar o segredo. Aí você vai falar, pô, essa aqui é a aplicação que não faz nada? Não faz nada, é só para você estar explorando. Mas digamos que você tivesse valores associados a uma conta. Então você consegue trocar os valores para uma outra conta, sem ser a sua própria conta. Então eu consigo estar alterando esse tipo de coisa aqui. Um outro ponto, aqui o outro é de ordem de pedir tickets, né? Esse aqui é um outro ponto na qual eu falo aqui na esquerda que eu quero pedir 15 tickets. Aí o que eu faço? 15 tickets vai ter um custo se eu mudar ali. Mas o que eu faço? Eu ponho uma proxy e eu consigo acessar os parâmetros dessa parte. Então, eu troco a quantidade, eu boto 150 tickets e o preço eu mudo. Então, eu mudo para 0. Então, você pediu 150 tickets, 0 euros. Thank for order.
Aqui vocês veem a aplicação de e-commerce, né? Se não tiver uma validação correta na implementação de e-commerce, por exemplo, alguém pode colocar algo no seu carrinho, reajustar esses parâmetros e você clicar lá, pagar, e pagar R$0. Você paga R$0 e tem um produto. Vai aparecer no sistema lá que pediu com R$0. Sua aplicação permitiu isso. O quinto, configuração inapropriada de segurança. Ou aplicação. Ou seja, aqui seria mais os critérios que você, muitas vezes, fiquem abertos, né? Depuração habilitada, permissões incorretas de passos, uso de contas e senhas padrão, páginas de configuração de gerenciamento habilitado. Então, quando a gente pega um servidor cru, sem nada, ele tem tudo ali habilitado para você. Você tem que desabilitar antes de colocar o servidor no ar. Então, uma boa segurança exige definição de uma configuração segura e implementada tanto na aplicação, framework, servidor de aplicação, servidor web, banco de dados e plataforma. Então, aqui a gente está vendo que não é só o SO que tem que ser atualizado. A gente tem que ter uma boa política de segurança em todos os pontos do sistema. Senão, o que vai acontecer? O atacante vai escolher aquele elo mais fraco para estar atacando aquele sistema. Exposição de dados sensíveis. Então, aqui alguns dados sensíveis, né? Dados bancários, dados médicos, informação pessoal, conta de usuário. Quais são as implicações? Perda financeira, hijack de identidade, ou seja, você falar que é uma pessoa, mas não, de fato não é. Perda de confiança da empresa, por exemplo. Principais causas: proteção insuficiente da camada de transporte, aqui é exatamente o HTTP, HTTPS, e armazenamento seguro de dados criptografados. Então, que a gente tem na PlayStation Network, invadiram o sistema e conseguiram ter os dados de cartão de crédito. Então, o que era? Ou a criptografia era fraca, eu não tenho detalhes, ou a criptografia era fraca, ou não tinha os dados de fato criptografados. Isso é uma aplicação séria de segurança, ainda mais para uma empresa como a Sony. Então, a gente vê erros comuns sendo praticados. Falta de função para controle de acesso, trata dos seguintes pontos. O usuário pode acessar diretamente o recurso. A interface do usuário expõe o recurso não autorizado. O servidor não deve confiar somente na entrada do usuário, uma vez que, quando você programa, você sabe exatamente o que você espera do usuário. Só que você tem que pensar de forma maliciosa. O que o usuário poderia entrar aqui que causaria dano na minha aplicação? Então, é esse ponto que a gente tem que pensar. Então, aqui no debug, né, tem o Directory Transverse, o Directors aqui. Eu selecionei esse A7. Então, aqui, dentro desse cara, eu tenho os diretórios, né, transverso. Mas se eu olhar dentro na URL de novo, né, eu tenho aqui Directory Documents. Então, se eu jogar exatamente essa aplicação Documents na URL, olha o que aparece para mim. Aparece exatamente o que está lá no HTML, mas aparece mais coisa. Aparece PHP intro, poderia aparecer arquivo de configuração. Então, a gente tem várias possibilidades aqui. Outra coisa, outro tipo aí, files. Então, eu estou fazendo mudando o diretório para ver arquivos. Aqui é mais grave, né? Então eu faço uma mudança de diretórios. Então eu boto aqui 2.barra, 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 2.barra. Vários 2.barra que o SO vai encarar como se fosse o barra, a raiz. Jogo o etc para WD. Eu tenho todas as senhas aqui. Aqui não tem as senhas, tem um tal hash, né? Que tem o shadow, né? Mas eu tenho todos os usuários desse meu sistema. Então eu poderia fazer isso com o shadow, pegar a senha. Através das senhas, eu tenho MD5. Se não tiver o salt, que é para adicionar segurança, com esse MD5 eu consigo exatamente estar fazendo um ataque para descobrir a senha daquele usuário. Então aí tem diversas possibilidades. O oitavo, né, na verdade, que permite o atacante forçar o usuário a realizar o processo sem seu consentimento. Dependendo da ação, também pode causar danos seríssimos. Por exemplo, postagens constrangedoras. Está errado aqui o constrangedores, né, em redes sociais, movimentação de dinheiro em contas bancárias. Um exemplo é que eu já mencionei, né, enquanto logado na sua conta bancária, você acessa um site que tem um ataque CSRF, nesse ponto o atacante transfere seu dinheiro para a conta dele. É um exemplo que eu já mencionei. Utilização de componentes vulneráveis conhecidos, eu já também mencionei, né? Seria componentes, bibliotecas, frameworks e modos de software que são sempre executados com privilégios elevados. Se você tem conhecimento de que ali tem uma função vulnerável, não coloque essa biblioteca na sua aplicação. Ou coloque funções que são consideradas seguras, ou simplesmente não coloque. A aplicação que utiliza componentes vulneráveis conhecidos pode minar suas defesas e permitir uma gama de possíveis ataques e impactos. Claramente, né? Naquele ponto, quando você tem uma brecha,
é lógico o atacante vai atacar exatamente aquela brecha. O 10º e último, né? A situação onde o atacante pode controlar qual site você será selecionado, alterando o parâmetro inserido pelo usuário. Sem uma validação adequada também, os atacantes podem redirecionar você a sites de phishing, malware ou usar encaminhamentos para acessar a página da autoridade. Já mencionei isso também no início da apresentação. Então, o que a gente vê? A gente vê que os passos importantes é o treinamento e conscientização de programadores e desenvolvedores de software, como forma de mitigar essas vulnerabilidades. Então, esse é um passo. Isso corresponde a 50%, 70% aí que menciona. O outro passo é projetar uma arquitetura, um projeto que tenha uma arquitetura segura. Ou seja, eu tenho autenticação feita de forma correta, eu tenho uma arquitetura que não é vulnerável, e etc. Então, tudo isso é engajado, isso você mitiga boa parte, se eu não digo quase 90 e poucos por cento das vulnerabilidades que estão presentes nos dias atuais. E que tem causado tanto impacto aí em toda a mídia que a gente sempre viu falar de vulnerabilidades sendo exploradas. Implicações, minimização do tempo de reparo, ou seja, uma vez que você tem esse treinamento em consideração, você não vai ter tantas falhas, reparos, então não vai ter tanto gasto que você vai despender aí na hora de estar reparando o sistema. Redução do custo de correção de falhas, reputação da empresa, você tem sempre a reputação da sua empresa como uma empresa que não comete esses erros, não expõe dados de clientes, etc. e tal. E, por fim, aí a satisfação do próprio cliente, né, que está utilizando aquela aplicação de forma que ela sabe que pode confiar naquela empresa. Então, esse aspecto de confiança entre empresa e cliente aí. Bom, só finalizando aqui, pessoal, essa apresentação é exatamente para dar um foco nas vulnerabilidades. A gente tem, para evitar essas vulnerabilidades, entre outras, tem esse curso da XNIM aí que está sendo oferecido junto com a Claves. As aulas aí serão em outubro de 2016, nos horários aí 19 às 22h15. Tem todos os detalhes aqui, o link dessa apresentação será do YouTube e do blog da Claves, página do curso para detalhes, o contato e apresentações de circuito aí vão estar disponíveis aí dentro do link do YouTube também. Essa apresentação vai ficar compartilhada com vocês aí, o pessoal da XNIM vai estar compartilhando, então não precisa anotar agora, né, porque vai ter aula gravada e também a própria apresentação. A certificação do XNIM Programming, né, tem vários pontos aqui que é exatamente essas partes que a gente viu de vulnerabilidade. Então, o escopo do curso vai te dar a base aí para estar fazendo essa certificação da XNIM. Então, a gente tem alguns pesos, né, associados a essa prova de certificação. Só falando um pouquinho da prova rapidamente, né, são 40 questões, a qual a gente tem alguns pesos, né, introdução de segurança 10%, gerenciamento de sistema de autenticação 15%, manejo 22%, autorização 7.5%, configurações de dias 15%, criptografia 10% e engenharia de software seguro 20%. Né? Então, para ser aprovado, aí, o candidato precisa realizar pelo menos, acertar 65%, ou seja, 26 questões. Então, todo o curso vai abranger exatamente esses pontos que são pedidos no exame. E, certamente, tudo que é pedido no curso é exatamente para evitar que essas vulnerabilidades que a gente viu nessa aula sejam, de fato, exploradas. Então, a gente tem que mitigar ao máximo através de práticas seguras aí de codificação, que é exatamente a base, né, desse curso aí de Foundation e Security Programming oferecida aí pela XNIM, que é essa certificação da XNIM. Bom, agora perguntas e respostas. Aqui estão meus contatos, né, por e-mail aqui, caso alguém gostaria de, após a apresentação, também mandar dúvidas e questões, podem estar interagindo aí através desse e-mail. Agora, deixo a palavra aí com algumas dúvidas. Deixa eu ver se foram feitas algumas dúvidas. Eu abro para dúvidas para vocês, pessoal. Se tem alguma dúvida aí, fiquem à vontade. Felipe, enquanto o pessoal prepara aqui as perguntas pelo chat, para a gente acompanhar pelo chat, eu estou vendo que o Q&A está piscando também, se você quiser acompanhar nos dois, deixa eu dar alguns recados gerais aqui. Eu vou deixar, eu não sei porque ele não apareceu aqui no último slide, eu vou deixar o meu e-mail aqui também, caso alguém precise de alguma informação do XNIM. Então,
Meu e-mail está postado aí agora na ferramenta do chat, caso alguém tenha alguma dúvida. Vale lembrar que essa agenda de outubro, até para quem está nos ouvindo, a gente vai ter um papo aí nesse final de semana com a equipe da Claves e eles estão pensando na organização talvez de uma turma também para agosto. E se alguém tiver interesse em alguma coisa em company, algum processo mais especializado, um modelo EAD, dá para entrar em contato com eles também, tá? O contato do David está aqui, o meu também. Vamos lá. Eu estou vendo aqui o que é piscando. Deixe se você quiser já começar a dar uma olhada. Ver se tem alguma pergunta para você. Já temos perguntas ali. Pergunta do Cassiano para você. Desenvolvimento seguro e independente de linguagem? Está lá no Q&A. É específico para cada linguagem. Elas estão aparecendo Cassiano, no Q&A. Eu não estou vendo as perguntas aqui. O pessoal postou alguma coisa lá no Q&A. Tem uma outra abinha, você deve encontrar alguma coisa lá. Tá ótimo. Estou vendo aqui, Desenvolvimento seguro é independente da linguagem. Sim, desenvolvimento seguro leva em conta a linguagem, sim. Cada linguagem tem seu... como vulnerabilidades conhecidas, por exemplo. A gente tem vulnerabilidades conhecidas para cada linguagem. Mas a gente tem os pontos comuns. Se você pensar de forma mais abstrata, por exemplo, buffer overflow, pode acontecer em qualquer linguagem. Então, casos de vulnerabilidade acontecem de maneira independente da linguagem. Mas casos específicos, por exemplo, vulnerabilidades conhecidas, é dependente, sim, da própria linguagem. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Cassiano. Ficou claro aí? Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Cassiano já deu um ok aqui para você. Aqui no meu chat não está aparecendo mais, só a pergunta do Cassiano mesmo. Alguém gostaria de fazer mais perguntas aí, pessoal? Enquanto o pessoal pensa, deixa eu reforçar, a gente deve até sexta-feira mandar para todo mundo o link no nosso canal do YouTube com essa apresentação, mais algumas informações adicionais. A Claves também vai preparar um material extra para a gente enviar para vocês. Então, os contatos estão aqui disponibilizados. David, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Eu vou pedir desculpa ao grupo, a gente acabou extrapolando um pouquinho o horário, geralmente 12h10, 12h15 no máximo a gente está encerrando. De qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. E eu gostaria de agradecer em nome do EFZIN, pela presença de todo mundo, agradecer também a Claves pela primeira vez participando conosco. Eu sei que é um assunto extenso, que demanda aí um tempo muito maior do que essa nossa 1 hora e 15 roubadas aqui no meio dos dias, que são muito conturbados. Então, a gente espera poder contar com a Claves novamente, de repente a gente pode organizar algum item mais específico. O pessoal se desconectar tem uma mini pesquisa. Se vocês puderem responder, inclusive deixando sugestões de temas que vocês queiram que a gente explore um pouco mais em outras palestras, fiquem à vontade. Eu me despeço de todos vocês e estou passando aqui a palavra final para o Davidson também se despedir antes da gente encerrar a gravação. Obrigado aí tanto pela introdução como pelo fechamento aí dessa palestra. É um prazer sempre estar em contato aí com a XDIN, para a gente estar fazendo outras palestras aí, a gente está oferecendo outros cursos em parceria aí. Eu gostaria de agradecer a todos aí, todos os participantes. Deixa o canal aberto aí pelo e-mail aí. Caso alguém tenha alguma dúvida depois, podem estar me encaminhando aí que eu vou estar respondendo vocês. O valor do curso, esses detalhes estão todos na página, o Kleber. Depois acho que fica mais, em vez de eu dar o valor do curso aqui, como eu desconheço os valores do curso, é melhor você consultar na própria página. Então, nessa página aqui que eu estou colocando nos slides aí, tem exatamente os cursos aí, então, todas as informações relativas a esse curso. Pedro, eu gostaria de agradecer aí e desejar uma ótima tarde aí para todos aí. Obrigado novamente aí à equipe da XDIN aí pela parceria. Maravilha. Abraço a todos.
Vou só pegar um gancho aqui, como eu tenho treinamento à distância, para quem não conhece, o ECSIM também tem o modelo da execução dos exames à distância que você faz com monitoramento remoto. Então, aqui a gente tem um casamento perfeito de um treinamento EAD com o exame também chegando aonde o aluno está, ok? Um abraço a todos e a gente se vê na próxima edição. Obrigada.